Há muitos homens que não estão à procura de amor, estão à procura de ajuda. Mas é suposto estás a conhecer um homem para namorar e não para seres a terapeuta dele, não para seres a mãe dele. O nosso tempo é precioso e não podemos estar a investir em qualquer pessoa. Porque a verdade é que nem todas as pessoas merecem a tua atenção, companhia, carinho, amor. E se para ti namorar é algo sério, então há certos homens que deves evitar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Sobre 7 tipos de homem que deves evitar a todo o custo. Porque eles simplesmente vão-te fazer desperdiçar o teu tempo. Esse tempo podias estar a usar para conhecer outras pessoas muito mais interessantes e com mais potencial para serem namorados, para tu construires um futuro e teres uma relação saudável e duradoura. E antes de passar para os 7 tipos de homem que deves evitar, eu quero dizer que este conteúdo, estes vídeos mais longos, são exclusivos do YouTube. Por isso, certifica-te que subscreves o canal e ativas as notificações para saberes quando é que eu publico novos vídeos. O primeiro tipo de homem que deves evitar são os emocionalmente indisponíveis. Normalmente este tipo de homens são aqueles que sofreram muito no passado e por isso estão a fase de curtir a vida para não sofrer novamente, ou então são aqueles que acabaram uma relação recentemente ou até que ainda não superaram o fim da última relação, mesmo que tenha sido há muito tempo. E isto é fácil de tu perceberes, porque os homens gostam de partilhar muito rapidamente ou há quanto tempo estão solteiros ou se acabaram uma relação recentemente. Mas um grande sinal para tu perceberes que ele ainda está apegado ao passado é quando ele fala constantemente e em vários encontros seguidos sobre a ex-relação e sobre a ex-namorada. E atenção, é normal em alguns encontros falarem sobre ex-relações para saberem ou expressarem coisas que não vão tolerar numa nova relação. Agora, quando estão a falar especificamente do que aconteceu, porque é que aconteceu, ou então o que é que ele fazia diferente nessa relação, tudo isto são sinais de que ele está preso a esse passado. E a verdade é que, inconscientemente, ele vai estar a usar como tábua de salvação para preencher o seu vazio interior. Principalmente se essa relação foi longa, foi de anos. Porque ele estava habituado a ter alguém ali e agora está-se a sentir sozinho. Com falta de carinho, falta de atenção, falta de companhia. E por isso vai agarrar a primeira pessoa que aparecer, que pode ser tu, simplesmente para preencher esse vazio que ele sente. E há muitos homens que não estão à procura de amor. Estão à procura de ajuda. Mas é suposto estás a conhecer um homem para namorar. E não para seres a terapeuta dele. Não para seres a mãe dele. E é importante que não tenhas essa sensação de tentar salvar um homem, de tentar mudar um homem, de seres o motivo pelo qual ele ficou melhor. Porque o que vai acontecer? Vais acabar desiludida, frustrada e com a sensação de que foste usada. Porque é exatamente isso que vai acontecer com um homem que acabou uma relação recentemente. E sim, eu sei, há exceções, como em todas as regras, há exceções. Agora, na maior parte das vezes, os homens que acabam uma relação recentemente ou que ainda estão presos ao passado, mesmo que a relação tenha acabado há muito tempo, é que eles usam, mesmo que seja inconsciente, pode não ser intencional, mas eles vão acabar por te usar de alguma forma só pela tua companhia, a intimidade, o carinho, tudo o que vier de benefício que não uma relação séria. E ele não te vai dar aquilo que tu queres. Ele não vai expressar as suas emoções. Ele não vai expressar aquilo que sente por ti ou quando está contigo. E vai ser exaustivo a longo prazo tu tentares obter de alguém algo que ele não te vai dar. Ou que nem sequer está disposto a dar. E tu vais estar sempre nessa procura, a tentar expressares para ele se expressar também. E isso não vai acontecer. E aliás, estes homens até podem ser muito manipuladores, mesmo que eles não queiram. Porque eles vão dar-te a entender que não precisam de ti. E isso vai fazer com que tu os queiras ainda mais. Por isso, muito cuidado com estes homens emocionalmente indisponíveis que facilmente pode descobrir muito no início. Basta ele dizer que acabou uma relação há 3 meses, é já um sinal muito claro de que ele ainda não superou o fim dessa relação. O segundo tipo de homem que deves evitar são os falidos e preguiçosos. Atenção, eu disse falidos e preguiçosos. Porque há muitos homens que vêm de famílias pobres, que passam por dificuldades financeiras, mas a questão é, será que ele está a se esforçar para melhorar a sua situação atual, a sua situação financeira, ou está simplesmente confortável em casa dos pais, os pais pagam tudo, talvez até paguem o seu crédito de automóvel, ou seja o que for, porque ele não faz nada para mudar. Talvez tenha 30, 40 anos e continue na mesma. E vamos esquecer a ideia de o amor em uma cabana. O dinheiro é importante numa relação, ponto final. Sabes quantas relações acabam por falta de dinheiro? Que gera problemas e problemas geram discussões. Porque quando há falta de dinheiro vai haver stress, vai haver ansiedade, vai haver preocupações e por isso as pessoas vão discutir, como é óbvio, não vão conseguir comunicar neste estado emocional que é constante pela falta de dinheiro. Por isso é fundamental haver estabilidade financeira. E há uma história muito boa que eu adoro, das minhas histórias favoritas, que é de um lutador do UFC,
o McGregor, em que, quando ele começou com a namorada, ele tinha muito pouco dinheiro, ganhava uma pensão muito pequena. Mas ele sempre disse a ela: eu vou ser campeão do UFC. E esforçava-se todos os dias. E isso era uma prova muito grande para ela de que ele ia conseguir, estava a trabalhar pelos seus objetivos, pelo seu sonho. E por isso ela apoiou-o. E hoje ele é bilionário. Não é milionário, é bilionário. Por isso, tu podes sim apoiar um homem, encorajá-lo, mas não querer que ele seja algo que ele não quer ser. Talvez ele no início pode não conseguir fazer viagens contigo, levar-te a restaurantes, levar-te a passear imensas vezes, mas ele está a trabalhar num plano B, está a construir um negócio do zero, está a estudar para ter um emprego melhor, seja o que for, ele está a se esforçar para melhorar a sua situação atual. Porque se tu quiseres ajudar um homem a ser algo que ele não quer ser, então ajuda com amiga. E não queiras estar com alguém que tu pensas que pode vir a ser algo que tem um potencial incrível, mas pode vir a estar à espera de algo que pode nunca vir a acontecer. O terceiro tipo de homem que deves evitar são os desesperados. Este tipo de homem também é bastante inseguro, ou seja, ele não vai gostar que uses certas roupas, que vás a certos locais sem ele, ou que fales com qualquer homem, independentemente de ser amigo ou colega. Porque ele vai pensar sempre que há alguém melhor do que ele, que tu vais dar atenção ou vais gostar mais de algum homem, porque ele se desvaloriza, porque ele pensa que não tem valor. E esta relação vai se tornar tóxica, em que vai haver muito controle, vai haver cenas de ciúmes, e tu vais te sentir sufocada com um homem que vai estar sempre em cima de ti, para querer saber cada passo que tu dás. E como é que tu percebes se ele é desesperado? Quando, passado uma semana, ele já diz que te ama. Quando ele usa frases muito ousadas, a dizer que és a mulher da vida dele. Como assim? Nem se conhecem bem, ele já diz isto. Quer-te apresentar muito rapidamente aos amigos, ou à família. Talvez ele trata-te como se tu fosse um troféu. Ele dá-te tudo sem tu precisares de fazer nada. É com estes sinais que tu percebes: este homem é desesperado, este homem é carente e provavelmente é inseguro, que me vai originar uma relação tóxica. E evita isto a todo custo, porque, acredita em mim, não vais gostar e essa relação não vai durar tanto. A questão é, vai ser tão intensa que vai desgastar tanto a tua energia. Por isso, mais vale evitares. O quarto tipo de homem que deves evitar são os meninos da mamã. E atenção, um homem deve sim honrar a sua mãe, expressar o seu amor pela sua mãe, e tal como ela cuidou dele, ele pode querer cuidar dela, e está tudo bem até aqui. A questão é quando isto passa para uma obsessão, quando não existe limites, quando o seu mundo gira à volta da mãe. Isto vai fazer com que ele deixe que a mãe interfira na relação. Qualquer decisão que ele queira tomar, tem sempre de consultar a mãe. E vai-te dar a sensação de que estás com uma relação com ele e com a mãe, porque ele precisa sempre da mãe para tudo. Ele precisa que a mãe continue a cuidar dele, como se ele nunca tivesse crescido. E muito o que acontece é, esses homens obcecados pela mãe vão querer que tu sejas como a mãe, que faças tudo como a mãe. Apenas és uma pessoa que ele se envolve sexualmente, mas acabas por ser como a mãe. E isto é exaustivo, porque vais estar a tentar ser algo que tu não és. E obviamente que isso não vai ser uma relação que vai durar muito. Por isso, quando estás a conhecer um homem, percebe bem a relação que ele tem com a mãe. Será que ele consegue tomar decisões sozinho? Simplesmente ama a sua mãe, gosta de visitar a sua mãe, mas ele consegue tomar as suas próprias decisões? Ele não tem que avisar a mãe de tudo o que ele faz? Talvez já tenha 30 anos e ainda é um menino da mamã? Okay? Muito cuidado com este tipo de homens, porque a relação que vais ter com ele não vai ser saudável, porque não tens uma relação só com ele. Tens com ele e com a mãe. Por isso é que não vai correr bem. O quinto tipo de homem que deves evitar são os confusos. São aqueles que agem como namorados, dão-te a mão na rua, são carinhosos, atenciosos, talvez te apresentem aos amigos, aos familiares, ou qualquer outra coisa que te dá a entender que são namorados. Mas quando tu falas em assumir uma relação, ele diz-te que vocês não precisam de títulos, rótulos, o que ninguém sabe ninguém estraga, não vamos apressar as coisas, estamos bem assim, ou qualquer outra variação destas frases para te dizer que vocês não vão oficializar uma relação. Porque ele não quer essa responsabilidade da relação. Ele está confuso, ou diz confuso. Mas o que eu costumo dizer é que se ele não te dá aquilo que tu precisas, que é oficializar a relação, então não lhe dês aquilo que ele quer, que é todos os benefícios que estão associados a uma relação, mas sem a responsabilidade do namorado. Por isso, não entres nesta confusão. Se ele está confuso, deixa ele resolver-se sozinho. Afasta-te dessa situação. Não tentes ser tu a provar, a esforçar-te cada vez mais, só para lhe dar a certeza de que vocês vão resultar, de que tu vales a pena. Ele deve ver isso por ele próprio. Por isso, se ele está confuso, deixa ele resolver as suas confusões sozinho. Sai de cena. O sexto tipo de homem que deves evitar são os inconsistentes. São aqueles que um dia querem saber de ti, no outro dia não querem. Um dia são carinhosos, no outro dia são frios.
Uma semana eles ligam, te enviam mensagem, têm iniciativa para encontros, na semana seguinte nem te respondem às mensagens, desaparecem. E estes homens são perigosos porque eles alimentam-te e tiram-te, dão-te algo que tu queres, depois tiram-te. Tu ficas viciado num ciclo que é exaustivo e acabas por ficar confusa, mas será que ele quer ou será que não quer? E deixa-me dizer-te que os homens que te fazem perder mais tempo não são aqueles que aparecem na tua vida e depois desaparecem, mas sim aqueles que aparecem, desaparecem, aparecem, desaparecem, aparecem, desaparecem. Por isso, tal como eu costumo dizer, deixa que a sua inconsistência seja a tua certeza de que tu mereces melhor. É o melhor indicador de uma pessoa que está interessada em ti e que vai fazer uma relação resultar a longo prazo, é uma pessoa consistente. Um homem que é inconsistente, imagina numa relação. Quando está tudo bem, está tudo bem. Quando ele tem vontade de estar contigo, está contigo. Quando vocês discutem, ele desaparece. Quando ele não quer saber de ti, ele não diz nada. E isto não é uma relação saudável. Por isso, um inconsistente é um homem que não merece a tua atenção, o teu tempo e o teu carinho. O sétimo tipo de homem que deves evitar são os egocêntricos. São aqueles que só falam sobre eles próprios, que só eles importam. E são fáceis de identificar, porque nos primeiros encontros tu percebes que ele só fala sobre as suas conquistas, aquilo que ele superou, aquilo que ele conseguiu. E talvez isso até te deixe encantada, porque ele pode ter um certo jeito de falar, um certo jeito de se expressar. E como te está a tentar impressionar, tu pensas que ele está interessado em ti, mas talvez ele esteja mais interessado nele próprio. Ele pode estar a levar a sítios espetaculares, sítios incríveis, porque ele gosta. Tu pensas que ele te está a tentar impressionar, mas ele não está a mostrar nenhuma preocupação, talvez não te perguntou nada sobre aquilo que tu gostas. E quando ele faz alguma pergunta sobre a tua vida, ele pode interromper também para falar sobre ele e aquilo que ele acredita, ou então, quando tu acabas a tua história, ele simplesmente desvaloriza aquilo que tu disseste para falar sobre ele e dar evidência àquilo que ele acredita, a sua história, que é importante. E depois, quando vocês vão trocar opiniões, perspectivas, ele tenta sempre dar um ar de superior, porque ele é que sabe, ele é que tem razão. Agora, imagina como é que será uma relação com um egocêntrico. Não será nada fácil, porque tu vais querer desabafar com ele, ele vai desvalorizar, não te vai ouvir da forma que tu queres, não te vai compreender e vai sempre partilhar os seus dias, porque os seus dias é que importam, os seus dias é que são importantes. Por isso, a não ser que tu queiras viver uma relação miserável, que tu vais sentir sempre infeliz, mais vale evitar este tipo de homens egocêntricos. É importante entenderes que muitas vezes as relações acabam pelos mesmos motivos que foram ignorados no início. Por isso, quanto mais cedo tu conseguires identificar este tipo de homens, menos de gostos tu vais ter. E tu não controlas quando é que conheces a pessoa certa, mas controlas quantas pessoas tu conheces e quanto tempo tu demoras para te livrares da pessoa errada. Eu espero que este vídeo te tenha sido útil e deixa-me saber nos comentários qual é a tua opinião sobre este assunto.